Imagine um local onde nada funciona. Celulares, sinais de rádio ou de TV, satélites, nada, absolutamente nada. Um silêncio total. Em nosso mundo há lugares especiais. Lugares que acontecem coisas estranhas que certamente são inquietantes e abrem espaço para as teorias da conspiração. Luzes estranhas, OVNIs sobrenatural, fenômenos desconhecidos, coisas realmente sem qualquer explicação. Assistam até o final, porque hoje vamos falar da Zona do Silêncio. A Zona do Silêncio fica no México e faz fronteira com outros 3 estados e, curiosamente, alinha-se com o Triângulo das Bermudas e com as pirâmides de Gizé. Este vasto deserto mexicano tem suas próprias histórias assombradas. Os vários relatos, quando vieram a público, aumentaram os mistérios ainda mais, o que fez deste lugar ser um dos exemplos mais perfeitos para desafiar a lógica até das autoridades dos mais altos escalões do governo. É bem provável que muitas delas tenham centenas de anos e, claro, nem todas foram documentadas ao longo da história, até que acontecessem na Era Moderna. Uma delas ocorreu com Francisco Sarabia em 1939. Um experiente aviador a bordo de seu avião seguia do México até Nova York. Francisco levou um susto quando seu avião caiu enquanto passava pelo deserto. A aeronave perdeu totalmente a sua comunicação, porém a base sabia que algo estava errado. O rádio passou a emitir ruídos estranhos e o falante Francisco não podia mais ser ouvido. Isso normalmente indicaria que o avião tivesse caído, porque um comunicador só pararia caso fosse completamente destruído. A base se preparava para o pior. Mas o avião não caiu. Na verdade, ele entrou em um vazio estranhíssimo que fez o rádio apresentar falhas e passaram a ocorrer fenômenos desconhecidos de todos os tipos. O painel de controle e seu relógio ficaram malucos, os sistemas não respondiam, a bússola não funcionava e o piloto entrou em pânico. Mas Francisco não achou que passaria desta para melhor. Mas tudo era ridiculamente absurdo, porque não fazia a mínima ideia de qual era o problema, mesmo em sua condição de piloto experiente. Ele conseguiu fazer uma aterrissagem forçada e felizmente viveu para contá-la. Mas decidiu que nunca mais voaria sobre aquele local. Passaram vários anos até que outro incidente aconteceria naquele lugar. Até que, em 11 de julho de 1970, um míssil teste foi lançado da base militar americana. Ele estava programado, mas para decepção e surpresa de todos, se desviou por mais de 400 metros cruzando a fronteira do México. Embora utilizasse a tecnologia militar na área, os engenheiros da potência vizinha não conseguiam entender como o míssil havia falhado. E de tal forma, mas sabiam onde foi parar. Na Zona do Silêncio. A partir de então fizeram telefonemas, levantaram documentos e a Força Aérea Americana conseguiu autorização para cruzar a fronteira e buscar o aparato. Um comboio de oficiais retiraram o objeto e voltaram a pedir permissão para que ficassem durante mais algum tempo, mas desta vez voltaram ao lugar apenas para estudar. Estavam certos que havia uma relação com o lugar, mas o que viram no deserto não foi bom. O caso do piloto era muito parecido com outros casos de pessoas lá na área do Triângulo das Bermudas, e a partir daí iniciaram uma investigação e concluíram que havia poderosos campos magnéticos no local. Esses campos proibiam qualquer tipo de transmissão. Anos depois, aparatos utilizados no projeto Apollo cairiam na mesma área. O incidente tirou o local do anonimato e outros países passaram a torcer o nariz ao verem o todo-poderoso Estados Unidos ficarem intimidados. Mas a Zona do Silêncio apenas começava a revelar os fenômenos bizarros que eram diários na vida dos militares. Houve um recorde de avistamentos de objetos voadores não identificados no céu. Poucos condutores de veículos que passavam pelo local, especialmente às noites de completa escuridão, relatavam que viam sombras caminhando pela estrada. Mas ninguém tinha coragem de chegar perto ou interagir com essas pessoas. Pelo contrário, quase infartaram frente à enganosa tranquilidade da Zona do Silêncio. As missões no deserto eram assombrosas. Esqueletos de animais eram frequentes.
o lugar foi tido como amaldiçoado. Os moradores dos arredores falavam que os animais eram atraídos por alguma força estranha e por lá ficavam. E não eram casos isolados. Os fazendeiros perdiam os animais e só encontravam meses depois. Tudo isso durante anos, a ponto de estabelecerem um padrão de conduta para os animais. Não havia qualquer explicação para essa bizarrice. É fácil separar os mitos da realidade, mas o local é muito conhecido por documentar casos reais. Nesta direção se encontra o vértice trino. O vértice trino é onde confluyen os estados de Chihuahua, Durango e Coahuila. Ahí se encuentra el ejido La Soledad, que es el punto exacto donde cayó el cohete espacial Athena, que se le desvió en julio de 1970 a la NASA y que posteriormente, como ya lo hemos mencionado, vinieron a recoger los científicos de ese organismo espacial. Para tal efecto, vinieron a bordo de un tren especial de Estados Unidos y a partir de este punto se construyó exactamente por la parte alta de la loma que tenemos enfrente una vía de una extensión de 16 kilómetros de ferrocarril para aproximarse justamente al punto donde estaba el cráter. Dos cráteres, uno más grande y otro más pequeño, donde impactó justamente el cohete espacial cuyo prototipo es de aproximadamente 16 metros de largo por 80 centímetros de diámetro. Aí foi onde impactou. Há os que acreditam que a área seja um campo magnético ou até um portal onde a energia está concentrada. Outros sugerem que isso talvez explique a intensa atividade ufológica arremessados pelos buracos de minhoca. Fato é que nenhuma evidência documentada de forma confiável exista para apoiar qualquer afirmação, mas para mim a mais provável é que seja um lugar com imenso magnetismo. Mas, como isso aconteceu, é um mistério. O lado bom de tudo isso é que nos dias de hoje, lá não se vê pais brigando com os filhos para largar o telefone celular, ou a rapaziada mandando mensagens pelo zap debaixo da mesa. Isso é um ponto positivo, porque lá nada funciona. Mas e para você? São fantasmas, sobrenatural, influência OVNI, magnetismo ou outro fenômeno inexplicável? Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um forte abraço e até mais.